Bem-vindos à nossa terceira videoaula, onde trataremos da unidade 3, Libras e sua estrutura gramatical. Bom, meus queridos, a língua brasileira de sinais possui uma estrutura própria que difere de outras línguas de sinais, assim como da própria língua portuguesa ou qualquer outra língua falada. Apesar disso, existem princípios, regras que são comuns a todas as línguas, inclusive as línguas de sinais, incluindo a nossa língua brasileira de sinais. Isso é muito interessante porque mostra, evidencia aí os princípios da linguagem que são comuns e que são considerados universais. Apesar disso, cada língua tem sua particularidade. Não se esqueçam disso. A língua brasileira de sinais tem uma estrutura completamente visual. Ela é organizada nesse espaço que fica à frente do emissor e todas as relações gramaticais, elas são aí estabelecidas dentro desse espaço visualmente. Então, por exemplo, eu estabeleço um ponto para um referente aqui. Vamos supor um cachorro, que é esse sinal. Cachorro nesse ponto. Vamos pegar outro ponto, o gato nesse outro ponto. E aí eu faço a relação gramatical entre um ponto e outro ponto. Então, por exemplo, se eu quero fazer a frase, explicitar a frase, o cachorro pegou o gato. Lembre, cachorro nesse ponto, gato nesse ponto. Ação. Pronto, aí eu já sinalizei na estrutura da Libras, o gato pegou o cachorro. Desculpe, o cachorro pegou o gato. Então aqui nós temos uma sentença da língua brasileira de sinais organizada dessa forma, a partir dos pontos que eu coloco à frente do emissor e no espaço eu estabeleço as relações gramaticais. E vocês podem ver que existe estrutura e uma ordem, onde cachorro, sujeito da sentença, gato, o objeto, a ação, o verbo pegar. A formação das palavras na língua brasileira de sinais é outro aspecto das línguas de sinais. Se difere um pouco da língua portuguesa, porque a unidade mínima da língua portuguesa é o som, e do som passa a sílaba. Na língua de sinais são os parâmetros, aí o movimento, a configuração de mãos, o ponto de articulação, que é o local onde o sinal vai ser realizado. As configurações de mão, você pode verificar no nosso material, envolve um conjunto de formas já pré-estabelecidas. Esse conjunto, por exemplo, eu posso fazer sinais diferentes, mudando só a configuração de mãos. Por exemplo, o sinal pedra, que é esse movimento. Nós temos aqui essa configuração de mão, ela é feita no espaço aqui no queixo, batendo várias vezes, o sinal de pedra. A partir disso, eu posso mudar a minha configuração de mão para essa, mas eu vou usar o mesmo ponto de articulação, com o mesmo movimento, e eu passo a não ter mais pedra, e sim queijo. Então, os parâmetros seriam o que na língua portuguesa seriam os fonemas, que juntos passam a ser constituídas de significado. A mesma coisa no português seria para fala e bala. Por exemplo, a mudança de uma unidade sonora do F e do B muda a palavra e todo aí o seu sentido. É mais ou menos isso que acontece com as configurações de mãos, com as unidades mínimas das línguas de sinais. Além das configurações de mãos, nós temos os movimentos básicos. Os movimentos básicos, eles vão envolver aí movimentos para frente em todas as direções nesse espaço aqui. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, você vai fazer uso desses movimentos à sua frente como emissor da mensagem. Esses movimentos internos, que seriam movimentos da palavra, por exemplo, o verbo dar. Eu posso fazer assim. Eu dou o livro para você. Então, a ação parte do sujeito para o receptor da mensagem. Eu posso também fazer assim, que significa, você dá o livro para mim. Então, a ação vai partir sempre de quem pratica essa ação. Então, mudando a direção do movimento, esse movimento, que pode ser do sujeito para o receptor e pode ser o sentido contrário, ele que vai determinar a relação gramatical dentro do próprio sinal que existe no movimento. Por exemplo, o sinal pedra, citado anteriormente,
O movimento é esse, não se esqueçam. Ele bate intermitentemente no queixo. E é o mesmo movimento para queijo, mudando-se apenas a configuração de mão, que é a forma que a mão vai assumir na realização do sinal. Tem vários movimentos. Por exemplo, o movimento circular é um movimento super comum na língua de sinais. E ele dá a ideia de continuidade. Por exemplo, na frase eu gasto muito. Então veja, esse movimento circular intenso, ele vai determinar que eu não só gasto, eu gasto muito, eu gosto de gastar, certo? Ele dá a ideia de intensidade e é super importante porque a ideia que as pessoas têm é que na língua de sinais não existe prefixo e nem sufixo. E não é bem assim, realmente não existe da forma que existe na língua portuguesa. Mas existem aí os mecanismos próprios da língua que são relacionados nesse campo visual, espacial, que determina a formação das palavras aí na língua de sinais. Esse então seria um movimento contínuo circular, o gastar muito. Outro aspecto da formação de palavras seria a repetição. Por exemplo, para formar o plural, da ideia de plural, quando eu faço o sinal casa, eu tenho apenas isso. Mas eu posso determinar a partir da realização de várias vezes casas. Isso marca o plural na língua de sinais. Eu dou a ideia através da repetição. Eu uso a repetição, então, na Libras para marcar o plural. Outra forma seria ainda com a repetição, por exemplo, eu gasto muito, que vocês já sabem, eu também posso fazer a partir da repetição, que é o movimento várias vezes para dar ideia aí de continuidade, de plural, de intensidade, que poderia ser também dessa forma. Gasto muito. Outro aspecto seria a tensão no sinal. Como é que eu marco na língua de sinais a ideia de uma coisa que é muito mais do que ela realmente é? Por exemplo, no português a gente tem ideia. Ele é muito bonito. O que eu posso dizer? Que ele é bonitão. Eu posso usar o advérbio muito, que mostra realmente que ele não é só bonito. Ele é mais do que bonito. Na língua de sinais, eu uso a tensão, além da intensidade. Esse seria o sinal de bonito. Perceba. Bonito. Mas ele não é só bonito, ele é muito bonito. Perceberam como a expressão muda, a tensão está carregada? Então, bonito, muito bonito. Além da intensidade da expressão não manual, através da expressão da face, eu tenho a tensão marcando a intensidade que eu dou ao sinal. E isso é uma coisa gradativa, não é aí como bonito, bonitão, que acontece no português. Eu marco isso gradativamente, dependendo de como eu quero adjetivar a coisa. E as classes verbais? Bom, os verbos sem concordância são normalmente ancorados no corpo. Como a própria palavra diz, eles são feitos no corpo. Então, por exemplo, o verbo conhecer, gostar, pensar, sonhar. Quando esses verbos não apresentam concordância, aí eu tenho que usar outras estratégias gramaticais para estabelecer as relações gramaticais. Aí eu vou ter que obedecer a estrutura: sujeito, verbo, objeto. Querem ver o exemplo disso? Eu conheço o João. Sujeito, verbo, objeto. E o que dizer das expressões não manuais? As expressões não manuais são expressões normalmente faciais, na face. Algum movimento do corpo pode ser incluído. As expressões faciais, elas podem ter, mas elas também podem não ter uma função linguística, mas são muito importantes na língua de sinais. Por exemplo, a gente tem expressão facial que acompanha a concordância verbal. Por exemplo, se eu tenho o verbo dar, quando eu movimento o verbo em direção ao objeto da sentença. Por exemplo, Maria deu João livro. Maria deu o livro a João. Além do olhar, eu posso mover o ombro em direção ao objeto, para também marcar essa minha intenção comunicativa. Além da expressão de concordância, eu tenho expressão facial para negação,
que é o movimento da cabeça aí com o lábio para baixo, certo? Por exemplo, livro. Não, eu não dei o livro. Que eu tanto posso fazer a negação com a cabeça e esse movimento do lábio para baixo, como eu posso simplesmente negar com a cabeça. Outra expressão seria da confirmação. Olha uma frase. Eu posso ir sim à sua casa para confirmar a minha possibilidade de estar com você. E a interrogativa eu tenho duas possibilidades. Para perguntas que eu vou esperar uma resposta de sim ou de não, por exemplo, você quer água? Sim ou não? Ou então, eu posso colocar também interrogativa com as perguntas do tipo, com as expressões o que, como ou por quê. Por exemplo, veja que a minha cabeça ela leva um pouquinho. O que você quer? Certo? É fundamental, então, associar a expressão facial de interrogativa às estruturas interrogativas. O que se dá em entonação na língua portuguesa, na língua de sinais eu vou ter através da expressão facial. E é muito importante para que o teu receptor entenda a tua mensagem na língua de sinais. Bom, meus queridos, chegamos ao final então das nossas unidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais detalhes e mais um aprendizado aprofundado acerca dessa maravilhosa língua, vocês poderão ter presencialmente com os tutores de vocês. Forte abraço. Obrigada.